Hoje, na classe de adultos, estudaremos a lição de número 6, que tem como título Igreja, Organismo e Organização. Os nossos objetivos são 3. Em primeiro lugar, aprofundar o entendimento acerca da Igreja enquanto corpo de Cristo como um organismo ordenado. Em segundo lugar, compreender por meio do exemplo da Igreja primitiva a necessidade de organização para uma igreja viva e saudável. E, por fim, aprender sobre as principais formas de governo da igreja, segundo a tradição cristã, e a escolha do modelo de nossa igreja. Cumpriremos esses objetivos mediante a explicação e a aplicação dos pontos e subpontos que estão na própria lição. Desde já peço a paciência e as orações dos irmãos, pois no momento em que estou gravando este vídeo, estou febril, estou com a garganta inflamada e corizando muito, mas compromisso é compromisso. Estamos aqui para servir os irmãos. Portanto, já quero pedir aos meus irmãos do YouTube que curtam, compartilhem e comentem esse vídeo. Estamos entregando para vocês essa pré-aula gratuitamente e também o subsídio que está no link azul aqui embaixo. E tudo o que pedimos dos irmãos é a sua participação aqui conosco. Então, nos comentários aí, comente aleluia, glória a Deus, amém, de onde você é, seu nome, sua igreja. Comenta qualquer coisa aí embaixo para o YouTube compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Meus irmãos da ferramenta EBD, olha só aqui, não é? Gripado, doente, febril, cabeça doendo muito, mas a gente está aqui para servir os irmãos por intermédio dessa pré-aula, do subsídio e de todos os materiais exclusivos que vocês recebem na plataforma da ferramenta EBD. Quem não é aluno assinante da ferramenta EBD está perdendo tempo. A assinatura é o preço de uma pizza, a assinatura anual. E todos os recursos que entregamos aqui vai enriquecer a sua aula. Você vai ser um professor inesquecível. Você quer conferir a plataforma da ferramenta EBD? Você que ainda não é assinante, clica no link azul que está aqui embaixo. Vamos à nossa aula em nome de Jesus. Vamos conseguir terminar a aula em nome de Jesus. Texto áureo. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Atos, capítulo de número 6, versículo 3. A tradução, olha aí, a tradução NAA tem uma expressão que eu acho muito interessante. Ela começa assim: por isso, irmãos, escolheis entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. É muito parecido a corrigida e a Nova Almeida atualizada, mas essa conjunção inicial aqui, por isso, está ligando o versículo 3 ao versículo de número 2. E eu acho ela fantástica. Ou seja, veja o que diz o versículo de número 2. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Aí a NAA diz: por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens, e o texto prossegue. O que está acontecendo aqui? Nós temos os primeiros sinais de organização da igreja primitiva. Não dava para centralizar todo o trabalho nos apóstolos. Isso vinha acontecendo. Tudo estava sendo dirigido a eles. E o que foi que aconteceu? Eles não estavam conseguindo suprir todas as necessidades da igreja. E o negócio estava ficando desorganizado, porque começou a haver murmuração, começou a haver contenda. Essas viúvas aqui estão sendo servidas, essas outras aqui não. E dava a entender que havia uma preferência por parte da liderança em detrimento de um e outro. Só que o problema não era preferência. O problema, entre aspas, era desorganização. Os apóstolos sozinhos não conseguiam suprir todas as necessidades da igreja. Aí eles disseram: olha, por isso,
já que a gente não consegue suprir todas as coisas e também não podemos abandonar a palavra, não podemos abandonar o estudo, não podemos abandonar a nossa vocação para servir às mesas, que também é um importante negócio, vamos organizar as coisas? Vamos constituir pessoas responsáveis, com boa reputação, cheios do Espírito Santo, sabedoria, para encarregarmos eles desse serviço. Aí começaram a montar uma estrutura hierárquica, porque esses homens teriam liderança, teriam autoridade para distribuir os donativos. Encontramos aqui as pistas da organização, as primeiras pistas aqui, os primeiros passos da organização da igreja primitiva. O crescimento numérico da igreja, naturalmente, isso aqui é naturalmente, exigiu uma melhor organização. O comentarista, no livro de apoio, ele foi muito assertivo quando escreveu: no contexto do Novo Testamento, a igreja começa, em primeiro lugar, como um organismo vivo. Veja, estamos estudando igreja, organismo e organização. Então, em Atos 2, nós encontramos ali um organismo vivo, não é? E que, posteriormente, sente a necessidade de organizar-se. Atos capítulo 6 e todo o decorrer do livro de Atos, bem como todas as epístolas paulinas e as epístolas petrinas e a epístola de Tiago e aí por aí vai. Não é? Aí ele diz assim: dessa forma, organismo e organização aparecem como dois lados de uma mesma moeda. Assim, podemos dizer que não há função sem forma, ou seja, organismo sem organização. E nós percebemos aqui que a organização ela é vital, ela é necessária para o crescimento da igreja. Dentro desse mesmo contexto aqui, nós vemos no versículo de número 7 qual foi o resultado da organização. A Bíblia diz: a palavra de Deus crescia e em Jerusalém o número dos discípulos aumentavam. Também um grande grupo de sacerdotes obedecia à fé. Versículo de número 1, o problema é identificado. Isso Atos capítulo 6, viu? Versículo de número 2 ao 6, a solução é proposta. E o resultado, um crescimento. Uma igreja bem organizada, ela cresce de forma saudável e isso é um fato bíblico. A verdade prática nos diz: a igreja é um organismo vivo. Contudo, como toda estrutura viva, precisa ser organizada. Coloque na sua cabeça que a igreja ela é espiritual, que a igreja ela é universal, mas ela também é física, que a igreja é um organismo místico, e místico aqui não tem o sentido de esotérico, mas o sentido de espiritual. A igreja é o corpo místico de Cristo, ou seja, o corpo espiritual, né? Não tem sentido de esoterismo aqui. Então, coloque na sua cabeça que a igreja é espiritual, mas ela também é física, que a igreja é um organismo, mas também uma organização. E nós vamos ver isso aqui em detalhes. Preste atenção, tomando como contexto o nosso texto áureo, e a gente linkou o texto áureo ao título da lição, e agora está linkando a verdade prática ao texto áureo. O texto áureo como contexto, tendo assim ele como contexto, podemos afirmar que é importante, escute, observar como a igreja primitiva, ela equilibrou a espiritualidade com a organização prática. Eles reconheceram que a eficácia no ministério exigia tanto uma busca espiritual quanto uma organização eficiente. Nós vamos continuar no ministério da palavra, mas vamos constituir pessoas para servir às mesas. Com essa organização, o organismo se torna mais eficiente. Não haverá debilidades em nenhuma das áreas importantes da igreja. Assim como a igreja primitiva, a igreja atual, ela é desafiada a manter o equilíbrio entre espiritualidade fervorosa e organização eficaz, a fim de cumprir o seu chamado de servir a Deus e aos irmãos. Se sua igreja não é organizada, ela muitas vezes encontra dificuldade para crescer, avançar, expandir e cumprir sua missão.
Se sua igreja só tem organização e não tem fervor espiritual, meu amigo, ela vai entrar no puro institucionalismo. E a gente vai ver que isso é terrível. É terrível. Deve existir um equilíbrio entre espiritualidade e organização. A introdução da nossa lição, ela resume muito bem o que será estudado nos pontos e subpontos quando diz: nesta lição, vamos conhecer a igreja como organismo. Já estamos estudando a igreja como organismo desde a lição de número 1, não é? Quando falamos sobre a origem da igreja, depois as imagens bíblicas que representam a igreja, que revelam verdades espirituais a respeito da igreja. Nós estamos estudando isso aqui, presta atenção, estamos estudando isso aqui desde quando falamos sobre a natureza da igreja, a essência da igreja. Então, é algo que já estamos aqui familiarizados, a igreja como organismo e uma organização. E é aqui, nesse ponto organização, que entra o terceiro bloco da nossa revista. Você lembra? Não é? Que a gente dividiu a nossa revista em 3 partes distintas. Lição 1, a lição de número 3, primeira parte. Lição 4, 5 e 13, a segunda parte. Vamos retornar ao segundo bloco somente na última lição deste trimestre. E hoje nós iniciamos o terceiro bloco da revista, que vai da lição 6 à lição de número 12. Porque a igreja como organização, ela tem o seu ministério, ela tem disciplina, ela tem batismo, ela tem ceia, ela tem culto, ela tem pregação, né? E isso são aspectos da organização da igreja que estudaremos nas próximas lições. Então vamos lá. Veremos que não existe função sem forma, nem organismo sem organização. Os dois lados da mesma moeda, a importância do equilíbrio. E por fim, meus irmãos, aqui, resumindo a introdução, nós veremos os modelos de governo de igreja. Ou seja, a forma como a igreja batista ela é conduzida, ela é organizada na sua liturgia, na sua forma, ela é diferente da presbiteriana, ela é diferente da metodista, ela é diferente da igreja Assembleia de Deus. Existem formas de governo. E a gente vai ver isso de forma detalhada no ponto de número 3. Vamos ao nosso ponto 1, que diz: a estrutura da igreja cristã. A igreja cristã é um organismo. Olha o que diz o primeiro subponto, a igreja como um organismo. E preste atenção nas palavras do comentarista, porque ele vai trazer aqui uma definição do ponto de vista biológico e em seguida ele vai fazer uma associação, ele vai ligar essa definição do ponto de vista biológico do que é organismo à metáfora escrita por Paulo de a igreja como o corpo de Cristo. Ele diz o seguinte: um organismo é visto como um conjunto de órgãos que constituem um ser vivo. Nesse aspecto, um corpo. Com as diferentes funções de seus órgãos e membros, é entendido como uma estrutura física de um organismo vivo. Ou seja, aqui eu tenho diferentes órgãos, não é? Cada um com as suas funções específicas, e a completude disso aqui tudo do corpo é uma estrutura física de um organismo vivo. Metaforicamente, ele está agora fazendo a ligação, metaforicamente a igreja é definida como o corpo de Cristo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27. Um organismo vivo cuja cabeça é Cristo. Efésios 5 e 23. Paulo gostava dessa metáfora porque ela é bem completa em todos os seus detalhes. Vamos aqui apenas recapitular o cerne, o logos, né? A mensagem central dessa metáfora de a igreja como um corpo, isto é, como um organismo vivo. Como um corpo, a igreja ela tem unidade na sua diversidade. Por que unidade na sua diversidade? Porque os membros são diferentes, as mãos não são os olhos, os ouvidos não são os pés, temos membros diferentes e um único corpo. Esses membros, eles exercem a sua função específica em prol da coletividade. A mão não trabalha contra o pé, os olhos não trabalham contra a boca. Então,
há uma harmonia em meio à diversidade. Em seguida, nós temos aqui mais um ponto que vale a pena destacar dentro dessa metáfora de interdependência e cooperação. O olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de você. Sabe por que o olho não pode fazer isso? Ele até podia se ensoberbecer e dizer assim, metaforicamente falando, não é? Eu enxergo as cores sem você, mão, eu não dependo de você para enxergar o mundo. Não dependo. E de fato não depende. Mas cai um cisco no olho. Eita. E agora? Como é que tira? Meu Deus, e agora? Sem o auxílio das mãos. Então há uma interdependência e cooperação. Os membros, eles cooperam entre si para que um funcione corretamente. Se um corpo não tem mãos, ele só tem... Aliás, se um corpo não tem os pés, não é? Ele só tem as mãos estarão comprometidas porque estarão suprindo a ausência dos pés. Já viu alguém andando de muleta? Alguém andando de cadeira de roda? Então veja, todos os membros são importantes. Todos, sem exceção, são importantes. E, por último aqui, dentro dessa metáfora, nós destacamos a questão da liderança e da submissão. Somos membros do corpo, Cristo é o cabeça. Minha mão está agora aqui, ó, abrindo e fechando, mas o comando vem de onde? Vem daqui, não é? Minha boca está abrindo e fechando, mas o comando vem de onde? Vem daqui. Então ele dá o comando. E dentro da igreja é incrível como a diversidade ela coopera para a unidade. Por exemplo, se eu for pegar, digamos aqui, deixa eu pegar isso aqui, daqui a pouco eu derrubo isso aqui de novo, né? Vamos lá. Digamos que aqui é um copo de água. O copo de água está aqui em cima. Da cabeça vem um comando para a mão. Fecha. A mão fechou. Não dá para levantar isso aqui de mão aberta. Como é que eu vou levantar de mão aberta, não é? A mão fechou. Segurei. Quando eu vou beber a água, o comando para a mão foi fechar. Mas o comando para a boca é abrir. Para beber a água. Aí alguém vai dizer, mas fulano de tal está fazendo assim, e Jesus me disse que é desse jeito, fulano de tal está fazendo desse jeito, mas Jesus me disse que é... Não. O comando está vindo do mesmo lugar. Não é? A um Jesus disse assim, faça desse jeito. A outro Jesus disse, faça dessa forma. Mas o comando tem que vir do cabeça. Ninguém na igreja é igual. Quando a gente fala de corpo, não é uniformidade, é unidade. Unidade é diferente de uniformidade. A unidade permite diversidade, a uniformidade não. Aí Jesus fala com um de um jeito, fala com outro de outro jeito, fala daquele de outro jeito ali, mas tudo é para edificação e benefício do corpo. É incrível. E a gente entende que no corpo todo mundo tem que estar sujeito ao cabeça. Amém? Olha que coisa maravilhosa essa metáfora, não é? A igreja é um organismo. E acrescentando aqui esse subponto, como organismo, a igreja local, ela nasce, ela cresce, ela se multiplica em outras igrejas. Então, assim como uma célula, ela fecunda, se transforma em embrião, em feto, e depois em recém-nascido, pronto para encarar a vida, assim também é a igreja. Como organismo, cada membro é um discípulo que gera outros discípulos. Cada um fazendo a sua parte, seja pregando, ensinando, acompanhando, exortando, orando e corrigindo quando necessário. Como organismo, não é que existe comunhão e relacionamento entre os membros. Isso exige mutualidade de sentimentos e de atitudes. Como organismo, a igreja é a noiva, a lavoura e o edifício santo feito de pedras vivas. A igreja é o organismo, o corpo místico de Cristo. Agora, vem o segundo lado da moeda que muita gente não quer aceitar. A igreja é uma organização. É uma organização. O comentarista diz, a forma de organização da igreja primitiva era simples, ela existia, não é? Todavia existia. Por exemplo, a igreja seguia a liderança centralizada dos apóstolos. Negócio de liderança, não, aqui não, é só... Meu irmão, lê a Bíblia. Tinha liderança. Os apóstolos doutrinavam a igreja, cuidavam da parte administrativa, instituíam outras lideranças locais e reuniam-se em concílio. Essa é que a gente pode chamar aqui Atos 15 de um concílio. Mas houve de fato ali uma reunião para deliberar quais seriam as diretrizes que a igreja deveria adotar a partir de então, com a inclusão dos gentios. Certo? Então, preste atenção.
A igreja, ela é uma organização. Isso falando aqui no sentido humano. Uma vez que perante a lei dos homens, ela tem que ser organizada em pessoa jurídica. A igreja precisa de CNPJ, irmãos. Com estatutos, sede, diretoria e outras exigências legais. Ela tem uma denominação, ela tem um patrimônio, um regimento interno, não é? Ela tem existência física. Então, portanto, a igreja, ela precisa se organizar, ela precisa tomar forma de organização. E quando a gente fala sobre a igreja como organização, nós entendemos que ela tem aspectos, escute, jurídicos. A igreja, ela tem diversas responsabilidades no seu aspecto jurídico, responsabilidades como responsabilidade civil, trabalhista, previdenciária, estatutária, tributária, administrativa, imobiliária. Abre uma igreja sem CNPJ? Como é que tu vai fazer isso? Olha, irmão, é difícil, viu? Precisa, sim, do aspecto jurídico. Aí tem um aspecto funcional, igreja como organização, não é? O aspecto funcional se refere a todos os departamentos da igreja, escola dominical, evangelismo, louvor, mocidade, círculo de oração, são os departamentos da igreja, área social e por aí vai, né? É o aspecto funcional. Existe também o aspecto eclesiástico, o cargo você precisa, a gente vai estudar isso na próxima lição, sabe? A diferença entre dom ministerial e cargo eclesiástico. Então, a igreja, ela possui uma estrutura hierárquica. Dentro da igreja, nós temos pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos, que são responsáveis pela orientação espiritual e pastoral da igreja. Existe também a questão litúrgica. Olha, a igreja como organização, né, ela tem várias facetas. A questão litúrgica, que é a organização da igreja específica em relação à ordem do culto. Cada igreja tem a sua estrutura litúrgica. Aí vem também aqui ainda o aspecto administrativo. A igreja tem a sua administração interna. A igreja possui um sistema de gestão financeira para administrar doações, despesas e investimentos ligados às atividades e programas da igreja. E isso deve seguir as normas legais e contábeis. A igreja é um organismo e uma organização. Aí vem mais um ponto aqui. Veja que eu estou gastando muito tempo aqui, não é, irmãos? Vem mais um ponto aqui. Isso dentro disso aqui, dentro desse subponto 2. Por outro lado, precisamos diferenciar uma igreja organizada de uma igreja institucionalizada. A organização é saudável, o institucionalismo não. A organização permite à igreja, como estrutura social, se movimentar. O institucionalismo a enrijece e a neutraliza. Uma igreja organizada se mantém viva. Uma igreja institucionalizada caminha para a morte. Eu penso que o pastor José Gonçalves, ele falou isso aqui com muito temor, porque ele, de certa forma, está mostrando aqui, está denunciando aqui o rumo que muitas igrejas têm tomado em nossos dias, se tornando muito formal, muito institucional. O institucionalismo, ou a institucionalização na igreja, refere-se ao processo pelo qual uma comunidade religiosa, originalmente estabelecida com propósitos espirituais, começa a adotar estruturas rígidas, burocráticas e comportamentos que priorizam a manutenção da organização em detrimento de sua missão espiritual. E isso é um problema sem precedentes. Sem precedentes. Nos tornamos muito institucionais sem perceber. O sistema começa a rodar no automático. E há perigos relacionados à institucionalização. Primeiro, rigidez e resistência a mudanças. Veja que lá atrás a gente dizia que o rádio era do diabo, a televisão era do diabo, tudo era do diabo. E o diabo de fato tomou de conta dessas coisas. Quando a igreja veio acordar, veio acordar para a realidade, foi tarde. A gente hoje tem canal, tem rádio, tem programa, tem muita coisa, mas imagina se a gente tivesse entrado lá no começo.
Então, a institucionalização torna a igreja resistente à mudança. Ah, mas os primeiros pais lá, isso é o cuidado, isso é certo, mas hoje a gente entende que todo esse cuidado não foi saudável. Não foi saudável, à luz do que a gente vê hoje, entendeu? Quantas pessoas, disciplinadas porque tiveram rádio, televisão, muitas vezes morreram na fé devido a isso. E quando a gente olha para trás, a gente precisa refletir sobre o presente, sobre o aqui e agora. Devemos tomar cuidado com a institucionalização. A institucionalização, ainda como perigo de se tornar assim, existe a questão da priorização de tradições sobre a missão. A ênfase excessiva nas tradições e práticas estabelecidas pode levar uma igreja a priorizar a manutenção do status quo em detrimento da busca ativa de sua missão espiritual e social. Outro perigo, burocracia excessiva. Eu entendo que a igreja precisa ter uma organização, precisa ter ordem, porque a igreja não é lugar onde todo mundo faz o que quer. Tá entendendo? A igreja não pode ser esse lugar onde todo mundo faz o que quer, onde todo mundo dá pitaco, onde todo mundo quer dizer como as coisas devem funcionar. Não! Mas burocracia excessiva também é um problema. Porque os processos decisórios se tornam lentos e complexos. Quando a burocracia é excessiva, uma coisa que poderia ser resolvida rapidamente, ela se torna lenta, complexa. Isso sufoca a agilidade e a eficiência da igreja. Outro perigo da institucionalização, perda do foco espiritual. O crescente foco em questões administrativas e estruturais pode desviar a atenção da igreja de seu propósito espiritual. Isso está acontecendo, irmãos. E vem também um afastamento dos membros. A institucionalização pode criar barreiras, isso está acontecendo, entre a liderança e os membros. Isso resulta em um distanciamento entre a igreja e as necessidades reais do povo. Eu estou falando isso aqui a nível, o perigo dessa institucionalização, isso aqui é um alerta para as igrejas do Brasil. Isso aqui é a nível Brasil. Tá entendendo? Nível Brasil. Eu não estou falando aqui da igreja do estado tal, do estado acolá, do estado... Não, isso aqui é um alerta. A igreja não pode caminhar para a institucionalização e, com isso, perder o seu foco espiritual. Aí vem o terceiro subponto, organismo e organização. O texto da lição diz, vimos que a igreja, como corpo de Cristo, é um organismo vivo. Ele está fazendo meio que um resumo do subponto 1 e do subponto 2. E uma organização. Ela existe como organismo e como organização. Nesse aspecto, podemos dizer que não há organismo sem organização. Preste atenção aqui nessa definição, nessa definição aqui, que ela vai tornar muito clara. Como organização, a igreja é visível. Como organismo, ela é invisível. Como organização, ela é local. Como organismo, ela é universal. Como organização, ela é humana. Como organismo, ela é divina. Como organização, ela é temporária. Como organismo, ela é perpétua. Como organização, ela é imperfeita. Não existe organização perfeita. Como organismo, ela é perfeita. Guarda isso aí em nome de Jesus. Ponto de número 2. Igreja, um organismo vivo e organizado, no seu aspecto local. O que é que o comentarista ele vai fazer aqui, nesse subponto 1 aqui do ponto 2? Ele vai mostrar que a igreja do Novo Testamento, ela era organizada, e essa organização, ela partia das diretrizes de sua liderança local. A igreja que está em Corinto, a igreja que está em Éfeso, a igreja que está em Colossos, e por aí vai. Não é? E essa igreja como organização, ela se estruturava eclesiasticamente, ela ia ganhando forma. Tá entendendo? Ela ia ganhando forma. Hoje cresce o número dos que participam do movimento dos desigrejados, liderado por pessoas que não são crentes. Esse pessoal é liderado por gente que não é crente, gente que não ama a Bíblia, gente que não ama a igreja, tem só uma capa de espiritualidade. Mas esse movimento dos desigrejados tem crescido e eles atacam a igreja instituição.
Eles atacam a igreja, a organização da igreja. A igreja, dizem eles, não precisam de pastor, não precisam de templo, porque Jesus não construiu templo, Jesus isso, Jesus aquilo. E eles fazem todo um ataque à organização. E com isso eles se privam de congregar, eles se privam da comunhão, eles se afastam da igreja e chegam até a dizer o absurdo de que para encontrar Deus, eles precisam sair da igreja. Eles não são desigrejados, eles são amputados. E como membros amputados, eles morrem. Porque o membro tem vida a partir do momento em que ele está ligado ao corpo. Se ele é amputado, ele apodrece. Ele entra em estado de decomposição. Nós precisamos olhar para o Novo Testamento e ver que a igreja tinha sim a sua forma organizacional. Mas a igreja não tinha templos. Irmãos, os crentes, na sua maioria, eram pobres, eram perseguidos, tinham que deixar casas, tinham que deixar posses, tinham que abandonar, às vezes, a terra natal, o bairro em que nasceram, por causa da fé. Como é que esse povo ia construir um templo, irmãos? A perseguição ali do Império Romano, tu é crente, sou. Mas você vai ter que negar. Não, mas eu não vou negar, então morre. Como é que esse povo ia se organizar ali naquele primeiro período e construir templo? Qual o problema de se ter um templo para congregar? Nós já vimos que o templo não é a igreja, mas é o local em que a igreja se reúne. Porque a igreja não sou eu. Eu não sou a igreja é a coletividade, é o ajuntamento dos santos. Mas esse povo, né, desigrejado, despastoreado, né, amputados, despastoreados, esse pessoal quer atacar a igreja. Mas quando eles atacam a igreja, fazem isso a partir de uma ferida. A partir não de um argumento bíblico, mas de uma decepção. A igreja tem sim organização. Aí vem aqui o subponto 2, no seu aspecto litúrgico e ritual. Eu já expliquei aqui aos irmãos em uma aula passada que não existe modelo litúrgico canônico. A liturgia da presbiteriana é canônica e só é o único modelo certo a se seguir. Então, a batista, a presbiteriana, a luterana, a metodista, a Deus é amor, cultua de forma errada. Não. Existem princípios que devem reger o culto, mas a forma, ou seja, a liturgia, a forma litúrgica, ela não é canônica. Ela não é única e santa. Não existe só uma forma litúrgica, entendeu? Agora a gente deve tomar cuidado, não é? Porque eu estou dizendo aqui que a forma litúrgica ela não é canônica. Então pode ter todo tipo de coisa no culto? Não. Porque 1 Coríntios 14:40 diz que nós devemos cultuar de forma decente. Tem que haver decência e tem que haver ordem. Esse negócio de bate-cabeça, de dançar forró no culto, de só ter louvor, não ter momento da palavra, só oba-oba, cai, esse tipo de coisa aí não é bíblica, não. Isso aí não obedece os princípios bíblicos de adoração, oração, palavra, edificação, manifestação dos dons espirituais. Não. O culto tem que ter ordem e decência. Aí, pasmem os irmãos. Qual é o significado de ordem? Organização, ordenação, arrumação, disposição, distribuição, posição, ordenamento, arranjo, esquema e estruturação. Qual é o significado de decência? Conformidade com os padrões morais e éticos da sociedade, dignidade, correção, decoro. No culto tem que ter ordem e decência. E essa ordem e decência deve estar fundamentada em princípios bíblicos. Agora, preste atenção comigo, um culto que está todo mundo, um conversa aqui e acolá, aí outro canta, outro louva, outro faz aquilo. É bagunça, irmãos. Bagunça. Tá entendendo? Ordem e decência. A liturgia deve seguir os princípios bíblicos para o culto e deve ter ordem e ter decência. Vamos lá. Subponto, ou melhor, ponto de número 3. O governo da igreja nas diferentes tradições cristãs. E aqui ele vai falar sobre o episcopal, o representativo ou presbiterial e o governo, modelo de governo de igreja congregacional. São os principais, existem outros, mas esses aqui são os principais. Essa informação aqui, ela é de suma importância, preste atenção, porque eu não vou aqui me deter em ler para os irmãos tudo que eu coloquei no subsídio, mas essa parte aqui ela é importante.
na história cristã, sempre houve controvérsias de qual seria o modelo de governo mais bíblico, não é? Porque uns dizem que o modelo mais bíblico é o congregacional, outros dizem que é o episcopal e outros dizem que é o presbiterial. Só que todos esses modelos, eles têm base neotestamentária. Todos eles têm, não é? O episcopal, por exemplo, ele concede o poder a um pastor, a um bispo. O presbiterial, ele concede poder aos presbíteros da igreja. E o congregacional, ele concede poder de decisões de escolha aos membros ou a um conselho de irmãos reunidos. Só que todos esses modelos, eles têm os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. Por exemplo, o episcopal pode concentrar um poder tão grande na mão do pastor que ele pode se tornar uma pessoa acima da crítica, não é? E não prestar mais contas à igreja. Ou seja, todo mundo presta conta a ele, ele não presta conta a ninguém. Conhece gente assim, não é? Olha, isso é um perigo, viu? Isso é um problema. Aí vem o presbiterial, ou representativo. Pode criar uma elite dentro da igreja, dentro da congregação ou denominação, pois apenas um pequeno grupo decide sobre os demais. E o congregacional, que muita gente diz, então o melhor é o congregacional. Não. O congregacional pode minar a autoridade do pastor local. Portanto, não temos como definir um modelo eclesiástico mais bíblico, pois todos, repito, têm o seu ponto forte e o seu ponto fraco. O modelo episcopal, como já disse aqui, ele é aquele que concentra na mão de um pastor, de um bispo ou do papa, né, uma quantidade absurda de poder nas decisões. E é aqui onde nós temos a organização da Igreja Católica, né, que tem o Papa, os cardeais, os bispos, os padres e aí por diante. Nós precisamos cuidar para que a gente não caia nas tentações desse modelo. Porque muitas igrejas pentecostais, elas seguem o modelo episcopal. Por exemplo, igrejas metodistas, igrejas luteranas, também seguem esse modelo aqui. E a base bíblica para ele, né, é Tito capítulo 1, versículo de número 5. Ou seja, uma das principais bases bíblicas. Existem outras, mas a mais utilizada é essa aqui para o episcopalismo. Então nós devemos tomar cuidado para não cair nas tentações desse modelo de governo. Não estou dizendo que o modelo em si é mau, mas que há tentações, há perigos que estão em torno desse modelo. Existe o presbiterial, ou representativo, que é a forma presbiteriana de constituição eclesiástica, onde um grupo de presbíteros recebem do povo, por meio da eleição, a autoridade para decidir a tomar as diretrizes mais importantes da igreja. Esse modelo aqui, ele é seguido pelos presbiterianos, pelas igrejas reformadas e também por algumas igrejas Assembleias de Deus na América do Norte. Um concílio, não é? De anciãos, de presbíteros ali, eles se juntam e começam a deliberar ali os pontos importantes para a vida da igreja. Aí, por último, aí nós temos o congregacional. No sistema congregacional, cada igreja é independente, com autonomia de ação, sem estar sujeita a uma organização maior ou a um bispo presidente de corporação. O sistema é democrático, cabendo aos membros o direito de votarem e de se candidatarem a cargos para exercer o governo da igreja. Esse modelo aqui, ele é seguido majoritariamente hoje pelos batistas. Os batistas têm um modelo de igreja congregacional. Aí, meus irmãos, o último subponto aqui diz o sistema de governo da nossa igreja. Qual é o sistema de governo de nossa igreja? E aí? Qual você acha que é? Hoje, o sistema de modelo da igreja, ele é híbrido. Ele tem aspectos do episcopal, ele tem aspectos do presbiterial. O comentarista aqui só fala que ele tem aspectos do episcopal e do congregacional, mas ele tem aspectos aqui de todos. Então há um governo misto dentro das Assembleias de Deus. Quando eu consultei a declaração de fé, o pastor Ezequiel Soares e a equipe disseram sobre o modelo da igreja que o modelo de igreja que a Assembleia de Deus segue é o bíblico. Aí ele passa a descrever. Ele não fala aqui de nenhum sistema em específico.
pelo menos nas páginas que eu li da declaração de fé. Mas o modelo ele é híbrido. A título de adendo, não é? Para você só conhecer, lá nos primórdios, antes de 1930, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, ela seguia um modelo congregacional. Veja só, o pastor Alcebiades Pereira dos Vasconcelos, no Mensageiro da Paz, número 10, de 1959, isso já muito depois de 1930, mas veja que esse congregacionalismo ele ainda era forte dentro das Assembleias de Deus. Ele disse: no nosso entender, a igreja cristã, biblicamente entendida, governa-se a si mesma, mediante o sistema democrático que todos os seus membros livremente podem e devem ouvir e ser ouvidos, votar e ser votados conforme a sua capacidade pessoal de servir. A igreja cristã, à luz do Novo Testamento, é uma democracia perfeita em qual o pastor e seus auxiliares de administração tenham as categorias ou denominações que tiverem, não dominam, pois quem domina sobre ela é Jesus por mediação do Espírito Santo, sendo o pastor apenas um servo que lidera os trabalhadores sob guia do mesmo Espírito Santo, e neste caso é expressa e taxativamente proibida ter domínio sobre a igreja. Então, havia a igreja pendia muito para o congregacionalismo, porque os missionários da igreja são de berço batista. Daniel Berg, Gunnar Vingre e vários outros missionários. Então, eles pendiam para o congregacionalismo. Só que, aqui no Brasil, como a igreja cresceu muito e cada estado tem a sua convenção local, né? Cada estado tem a sua forma de organização. E isso foi uma necessidade que a igreja brasileira ela teve. Houve essa mistura entre o governo episcopal e o governo congregacional. Então, no decorrer do tempo, isso aconteceu. Fatos interessantes é que em cidades do interior, as Assembleias de Deus elas são muito congregacionais, pois a igreja, em constantes assembleias, decidem o rumo da congregação juntamente com o pastor. Em igrejas da capital, né, elas são normalmente mais pendidas para o episcopalismo. Tem o pastor presidente, tem ali os setores e por aí vai. Então, a gente encontra essa mistura, não é? A igreja é misturada. Hoje tem governo híbrido, só que algumas tendem mais para o episcopalismo do que para o congregacionalismo. Outras têm mais um aspecto congregacional do que episcopal. Isso vai depender do estado, do local, da região. Eu estou falando aqui de modo geral, não estou falando de nenhuma convenção em específico. Mas a verdade é que a igreja ela tem um governo híbrido. E a gente, como Assembleia de Deus, deve tomar cuidado para não cair em extremos, não é? Não cair naquele extremo que o pastor que detém a responsabilidade maior na igreja esteja acima da palavra, acima de qualquer crítica, e também não podemos cair no engodo, no engano de tirar a autoridade de nossas lideranças que são constituídas por Deus. Não pode haver excesso em nenhum dos modelos de governo. No mais, meus irmãos, a Assembleia de Deus, no Brasil, no mundo, é a igreja que mais cresce, não é? Porque, independente de seu modelo, porque aqui no Brasil temos essa tendência ao governo híbrido, na América do Norte, em outros países, o modelo de governo da igreja da Assembleia de Deus é diferente, mas independente disso, a igreja cresce, porque a igreja está fundamentada na palavra. Glória a Deus por isso. Penso que essa pré-aula tenha tirado as suas dúvidas, tenha tirado, não é? Todo aquele, mas eu não entendi isso, mas pronto. Eu penso que aqui a gente resolveu a maioria dos problemas e você pode chegar em classe com o conteúdo dessa pré-aula, com o subsídio, com o restante dos materiais preparados para ministrar a sua aula. Um ótimo final de semana a todos, uma ótima aula de escola bíblica dominical e não se esqueça, abra a jaula.